Meus queridos irmãos e irmãs, neste momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando mais uma vez as bênçãos de Deus, o nosso Pai, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aqui nós estamos na casa de Deus, no seu tabernáculo santo, para participarmos de mais uma santa reunião. Eu lembro a todos as palavras do salmista rei Davi, que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esta alegria invada os nossos corações, que possamos, com esta reunião, aumentar a nossa fé, o nosso ânimo e o nosso amor para com Deus e para com o nosso semelhante. E assim eu desejo boas-vindas a todos, aos nossos irmãos internautas que neste momento estão nos acompanhando, que a graça da Santa Vó Rosa também os alcance. E eu convido a todos que se coloquem em pé, por gentileza, para que possamos iniciar a nossa reunião desta manhã com uma oração. Cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, oremos. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai Criador, Criador dos céus e da terra, Pai, louvamos ao Senhor, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por mais esta oportunidade que a nós é concedida, de mais uma vez aqui estarmos, unidos numa só fé e num só coração, na casa do Senhor. Querida avó, pedimos que a Senhora abençoe a nossa reunião, abençoe o nosso trabalho, que não fique somente aqui, mas que ultrapasse esse teto, que alcance o trono da Senhora, o reino dos céus. Santo Irmão Aldo, agradecemos pela presença dos santos e dos anjos, que temos a certeza que estão aqui conosco, trazendo dos céus a bênção de Deus, o nosso Pai. Querida Mãe Virgem Maria, pedimos à Senhora que nos cubra, Mãe, com o teu manto divino, abençoando a cada um de teus filhos que aqui estão e aqueles que estão a caminho para participar conosco deste momento tão importante. Senhor Jesus, abençoe também nossos irmãos internautas que de seus lares estão nos acompanhando, que a graça do Senhor os alcance. Querida e Santa Vó Rosa, agradecemos a Senhora por mais esta oportunidade e desde já declaro a nossa reunião iniciada, que seja para a honra e glória da Senhora, hoje e sempre. Amém. Cantemos o número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa
Muito bem. Chegamos à parte da mensagem. A mensagem desta manhã nos traz o título: O valor das nossas reuniões. Queridos irmãos, as reuniões de nossa amada igreja não são apenas encontros formais. Elas são momentos sagrados em que o céu se une à terra para nos transmitir bênçãos, ensinamentos e força espiritual. Cada presença física é um testemunho de fé, dedicação e amor à santa doutrina e disciplina que santifica a vida do Filho de Deus. Participar com reverência e atenção é essencial. Nos púlpitos, nos hinos de louvor e na convivência fraterna, recebemos mensagens divinas que fortalecem nossa alma e nos aproximam da santidade. Assim como no reino dos céus há perfeita harmonia entre os santos e anjos, também nós devemos aprender a viver em união e respeito dentro da igreja. A Santa Vó Rosa, quando estava fisicamente entre nós, foi um grande exemplo de lealdade e fidelidade aos propósitos de nossas reuniões. Mesmo enfrentando dificuldades de locomoção, nunca deixava de comparecer e ainda afirmava aos membros da direção: quero permanecer no meio do meu povo. Nós precisamos ir à igreja para buscar saúde. Jesus recompensa o nosso esforço e dedicação. O santo irmão Aldo sempre nos ensinou que a santificação da alma exige esforço e presença. Ele recomendava que cada apostólico comparecesse às reuniões com interesse, evitando distrações e mantendo postura de reverência, pois Deus e seus santos estão presentes no meio do seu povo para receber nossa adoração e nos abençoar. Infelizmente, muitos têm deixado de valorizar esses momentos, faltando às reuniões sem motivo justo ou deixando de cumprir seus ministérios e responsabilidades. Isso entristece profundamente a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que tanto pediram nossa união e fidelidade. Por isso, irmãos, deem o devido valor às nossas reuniões. Não faltem, não se distraem, não deixem de participar com fé e respeito. Cada reunião é uma oportunidade única de santificação, de crescimento espiritual e de comunhão com Deus, com seus santos e com os irmãos. A Igreja Apostólica nasceu dos céus e para os céus voltará, com todos os que forem fiéis. Guardemos em nossos corações os ensinamentos recebidos e mostremos com nossa presença e reverência que somos dignos desta obra de caridade, esperança e fé. Está aqui, meus irmãos, a mensagem para esta reunião, nos falando a respeito do valor que tem as nossas reuniões. Como o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou, em nosso meio se fazem presentes santos e anjos. E estes anjos, estes santos, não vieram de mãos vazias, mas vieram com o propósito de nos abençoar, de trazer ao nosso coração
a paz, a felicidade. Quantas vezes o santo irmão Aldo disse, hoje em nossa reunião, estava presente o profeta Daniel, o profeta Elias, o apóstolo São Pedro, São Paulo, a Virgem Maria. Quantas vezes ele disse? E isso é uma dádiva muito grande. O céu inteiro se moveu para nos ajudar. A nossa reunião tem um poder muito grande. Nós não conseguimos ver os santos e os anjos que estão aqui conosco, mas nós sentimos a sua presença. Quando nós entramos na igreja, sentimos aquela paz, aquela tranquilidade, nos esquecemos de nossos problemas e nos religamos com o nosso Deus através da meditação, meditando nos hinos, nas mensagens, tanto cantadas como pregadas. E é nesse momento que a Santa Vó Rosa opera. É nesse momento que ela pode nos abençoar, que ela pode realizar em nossa vida um milagre. Quantos testemunhos que contam, que afirmam esta verdade. Irmãos que, participando de uma reunião normal, ou uma reunião de Santa Comunhão, de oração, e pediram com fé a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, pela sua saúde, e receberam grandes milagres. Às vezes, para a medicina era impossível, não tinha saída. E a Santa Vó Rosa colocou a mão e a enfermidade cessou. A saúde foi restaurada. Atendendo o clamor dos irmãos. A casa de Deus, ela foi feita para a adoração e também para suplicarmos. Nós temos a reunião de oração. Nesta cidade é nas terça-feiras. Quantas vezes a Santa Vó Rosa ela nos ensinou a respeito do valor das reuniões de oração? Pois é uma reunião dedicada ao Espírito Santo. E o próprio nome já diz, reunião de oração. Nos é concedida a oportunidade de fazermos as nossas orações em silêncio. A oração individual, para pedirmos aquilo que nós estamos precisando, seja no sentido material ou seja no sentido espiritual. E os anjos que estão aqui, ouvindo as nossas orações, levam ao trono de Deus e nos abençoam. Jesus, ele disse,
E tudo que pedirdes em oração, com fé, credes que recebereis. Ele não especificou o tamanho da graça ou da bênção, mas ele disse: e tudo o que pedires. Vejam o poder que está entre nós, manifestado pelos santos, pelos anjos, e o poder que nos é concedido por Deus, que é o poder da oração. Meus irmãos, a nossa igreja é um presente de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque somos escolhidos para fazermos parte desta obra. Jesus, ele disse: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós somos escolhas de Jesus para participarmos de nossas reuniões, para fazermos parte do batalhão celestial, ceifeiros do Consolador. Jesus, ele disse: olhai os campos, branqueiam em flor, rogai ao Pai que envie ceifeiros, grande é a seara. E nós fazemos parte desta grande obra de salvação. É uma dádiva. Nós temos que valorizar a nossa igreja. Veja, em meio a uma humanidade tão grande, bilhões e bilhões de pessoas, nós somos escolhidos para receber o Consolador, para receber o Supremo Pastor. No passado, Jesus, conversando com alguns homens, ele disse: olha, o reino do céu será tirado de vós e será dado a outra nação que produzir os seus frutos. Que nação é essa? É o nosso Brasil, aonde nasceu o Consolador, aonde Deus formou o último profeta, e nós somos o povo escolhido. Com a vinda do Consolador, a igreja foi restaurada. No passado, Jesus chegou até São Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. São Pedro, com apenas um sermão, converteu a milhares de homens e mulheres. E dali em diante deu-se início à igreja apostólica primitiva, a igreja dos santos apóstolos, a igreja de Jesus Cristo. Mas nós sabemos, irmãos, que com o passar dos anos, por conta da multiplicação do pecado, o amor de muitos se esfriou. Aquele povo, abrindo as portas para o engano, para o fanatismo, perderam a presença do Espírito Santo e virou uma bagunça. E Jesus, sabendo que tudo isso iria acontecer, o que ele fez? Ele deixou as promessas do outro Consolador, para que no tempo certo o Consolador viesse e restaurasse novamente a sua igreja, a nova Jerusalém que desceu dos céus. O tabernáculo de Deus aqui na terra. E assim aconteceu. Quando Jesus passou a se manifestar, falando com a Santa Vó Rosa, transmitindo a ela os ensinamentos, e ela transmitindo para a direção, Jesus pôde restaurar a sua igreja, por intermédio do outro Consolador. E Ele nos deu a nossa doutrina, nos deu a nossa disciplina. Tudo que nós pregamos hoje veio de Jesus por meio do Consolador. Porque está escrito no Evangelho de São João, nos capítulos 14, 15 e 16.
Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e aprendido de mim. E convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque já não creem mais em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vejam que Jesus disse: e este Consolador não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. A Santa Vó Rosa, ela nunca falou de si mesma. Tudo o que ela nos transmitiu, com a ajuda do bispo e da missionária, no início da igreja, veio de Jesus. Às vezes, a pessoa diz: ah, mas isso está errado, aquilo está errado, não deveria ser assim. Ah, mas agora o mundo evoluiu, tem que mudar. Mas quem sou eu para dizer que está errado aquilo que Jesus ordenou por meio da Santa Vó Rosa? Porque tudo que nós pregamos, tudo que nós vivemos, nós aprendemos de Jesus. Veio dele, através do Consolador. Então esta igreja, meus irmãos, ela é perfeita. O santo irmão Aldo, ao final de sua vida, ele disse: o meu povo está preparado para seguir em frente. Quer dizer, ensinei tudo, mostrei tudo. Não falta nem sequer uma vírgula. Tudo foi ensinado, tudo foi revelado, conforme a vontade de Deus. Então o povo está preparado para seguir avante, para andar com as suas próprias pernas, até porque a sua missão estava chegando ao final. Mas ele preparou a igreja. Ele deixou a igreja preparada para seguir avante, para continuar sendo aqui na terra o tabernáculo de Deus, aonde Deus ele pode se manifestar através do seu Espírito Santo, através dos seus anjos, dos seus santos, dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas, que vêm em nossas reuniões nos abençoar, fazer com que este ambiente seja sagrado. Meus irmãos, para que os irmãos compreendam o poder que esta igreja tem, nela não entra o poder do mal. Isso, quem nos ensinou, quem nos revelou, foi o santo irmão Aldo. Jesus, ele disse: a partir de hoje, o mal não entra na minha igreja. A pessoa pode estar acompanhada de um espírito mau, mas a partir do momento em que a pessoa atravessa aquela porta, o espírito fica de fora e a pessoa entra limpa, não mais acompanhada pelo espírito mau. E se esta pessoa, ela ouve a mensagem com fé, com o coração aberto, aceitando a Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, no momento em que a reunião termina, que ela retorna ao seu lar, aquele espírito não mais lhe acompanha. Porque a pessoa sai acompanhada por um anjo.
Como nos diz a palavra, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os guarda de dia e de noite. Então o Espírito, vendo a pessoa sendo acompanhada por um anjo, ela retorna chorando, porque não mais faz parte da vida daquela criatura. Aquela criatura foi liberta pelo poder de Deus, manifestado nos dias de hoje, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nossas reuniões. Por isso as reuniões são tão importantes. Às vezes a gente falta por um motivo injustificável. Às vezes estamos cansados ou até mesmo desanimados. Às vezes nem é pelo cansaço do dia a dia, às vezes é desanimado. Muitos vão perdendo a fé. Às vezes era tão fervoroso dentro da igreja, tinha um ministério, cantava, pregava, regia, participava, servia, e de repente foi se esfriando. Aí começou a faltar as reuniões, aí falta uma, falta outra. Quando vê, já está vindo uma vez no mês, depois só nas festas, famoso apostólico festeiro, só vem em dia de festa, final de ano, festa do Consolador, aniversário do Santo Irmão Aldo, mas durante as outras reuniões não vem, e vai perdendo a força, vai perdendo a fé. É como se fosse um carro. O carro, ele precisa do combustível para continuar rodando, senão ele não anda. Não adianta nada ter o carro e não ter o combustível, não serve para nada. Da mesma forma somos nós. O nosso combustível é a nossa fé, e nós alcançamos esta fé participando de nossas reuniões. Para abastecer o carro não precisa ir até o posto. O motorista não precisa guiar o carro até o posto para abastecer, para encher o tanque, para que ele possa continuar rodando. Da mesma forma somos nós. Nós temos que vir na igreja. É aqui que nós abastecemos o nosso coração com virtudes boas. Porque o mundo só nos ensina e só nos oferece o que não presta. Sentimentos ruins, mágoa, ódio, vícios, imoralidade, tudo que não presta ele oferece. Mas na igreja é diferente. Na igreja nós recebemos aquilo que é bom, aquilo que fortalece a nossa alma, aquilo que nos dá ânimo, que nos dá coragem para enfrentarmos as lutas de cada dia com a cabeça erguida, não desanimados, tristes, depressivos. Porque aqui nós recebemos o gás que nós precisamos para sermos perseverantes e irmos até o final. Porque o que vale é a perseverança. Sem perseverança ninguém vence. Temos que ser perseverantes. Não adianta a pessoa começar bem, vai, chega na metade do caminho, desiste. O que adiantou? Perdeu tudo aquilo que levou anos para conquistar. Caiu por terra. Então nós temos que ser perseverantes, assim como a Santa Avó Rosa foi. Como está aqui no boletim, ela tinha as lutas, ela tinha as suas lutas? Tinha, mas ela não curvava a sua cabeça, ela não se desanimava. Imagine se a Santa Avó Rosa tivesse desistido, ou o Santo Irmão Aldo. A partir de agora eu não vou mais na igreja, eu não quero mais o ministério, eu desisto, está difícil. O que seria de nós? O que seria do povo apostólico, sem o Consolador, sem o último profeta? Imagine se eles tivessem se desanimado. Mas eles foram perseverantes. E várias vezes a Santa Avó Rosa, dando ênfase a esta parte, a respeito das reuniões, ela dizia: meus filhos, vamos à igreja buscar saúde. Que saúde ela falava? Somente a do corpo? Não.
principalmente a saúde do espírito, porque é esta saúde que prevalece para sempre. O que adianta ter o corpo saudável e o espírito doente? Quantas pessoas que são assim? Por dentro, estão infectadas pelo poder do mal. Coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor. Não consegue perdoar. Alguns, por causa dos maus sentimentos, entram em depressão, chegam a ceifar a própria vida. Tudo por conta de maus sentimentos. Então a Santa Avó Rosa, ela dizia, vamos à igreja buscar saúde. Ela não falava só da saúde do corpo. É claro que a saúde do corpo também é importante, mas a saúde do espírito é aquela que vai nos levar para os céus. Sem esta saúde, se o espírito não for saudável, não entra no reino dos céus, porque lá não entra espíritos contaminados pelo poder do mal. Então nós todos estamos aqui hoje buscando esta saúde, tanto para o nosso corpo como para o nosso espírito, e a Santa Avó Rosa está concedendo a cada um dos irmãos, porque vieram com esse propósito de buscar a bênção na casa de Deus. Meus irmãos, a igreja é uma escola. Para finalizar, eu trago esse exemplo. Quando o aluno vai na escola, ele vai estudar para tirar notas boas, para passar de ano, e ele se dedica, estuda, às vezes passa as madrugadas estudando para fazer uma prova, para prestar um concurso, e graças ao seu esforço, ele alcança a nota desejada, ele é aprovado, ele passa de ano. Da mesma forma na igreja, nós estamos aqui nos esforçando, lutando, para que um dia possamos entrar nos céus e não reprovarmos, ficarmos no mundo perdidos. Estamos lutando para sermos aprovados, para passarmos da vida material para a vida espiritual com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa. A igreja é a semelhança de uma escola. Da mesma forma que na escola tem aqueles alunos que são meio irresponsáveis, que às vezes não quer nada com nada, só vai para bagunçar, na igreja também tem. É como disse Jesus, né? No meio do joio, no meio do trigo tem o joio. Então, assim como há na escola aqueles que não estão interessados em nada, na igreja também tem. Mas aquele que se esforça, aquele que luta, alcança. Como foi dito, aquele que persevera, alcança. Então, se estamos aqui na igreja, estamos lutando para alcançarmos o reino dos céus. E se formos perseverantes, nós vamos alcançar. E eu finalizo com as palavras do amado apóstolo, pois ele é um grande exemplo de perseverança, o apóstolo São Paulo. Ao final de sua vida, olhando para trás, vendo tudo aquilo que ele tinha feito em prol da obra do Evangelho, ele chegou ao ponto de dizer: combati um bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé, e agora o que me resta é herdar a coroa de glória em Cristo Jesus, que não está reservada somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Então a nossa coroa já está reservada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Basta lutarmos, sermos perseverantes, valorizarmos esta grande escola e os professores que são a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então eu deixo essas palavras em vossos corações, com o desejo sincero de que os nossos santos os abençoe grandemente.
Chegamos ao final de nossa reunião. Eu agradeço a presença de cada um, do conjunto coral, obreiros, diáconos, diaconisas, membros, equipe de filmagem, aos internautas que nos acompanharam até aqui. Que a graça de Jesus da Santa Vó Rosa alcance a cada um, o vosso lar, levando muita paz e felicidade. Eu deixo o convite para os irmãos, para que voltem novamente na próxima reunião, que será na terça-feira, às 19h30, reunião muito importante, reunião de oração, que possamos aqui estar na casa de Deus, unidos na mesma fé e no mesmo amor, para suplicarmos aquilo que nós estamos precisando, pedindo com fé, com amor, tendo a certeza que a Santa Vó Rosa fará o de melhor por cada um de nós. E assim eu convido a igreja que se coloque em pé, por gentileza. Para que possamos então finalizar a nossa reunião com uma oração. Cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, oremos. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai Criador, Pai Celestial, agradecemos ao Senhor, ao Teu Filho amado Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por mais esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, aonde passamos algumas horas, alguns minutos, aqui na casa do Senhor, recebendo sabedoria, instruções, recebendo paz, felicidade. Agradecemos, ó Pai, a Jesus, Teu Filho amado, que deu a sua vida por nós, que nos enviou o Consolador, o último profeta, nossos professores, que nos ensinam, que nos ajudam, que nos mostram o caminho que devemos seguir para um dia alcançarmos o reino dos céus. Querida e Santa Vó Rosa, peço que a Senhora abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, abençoe aqueles que estão com seu nome escrito em um papel dentro dessa caixa de oração, não sei o que estão passando ou pedindo, mas a Senhora sabe. Querida e Santa Vó Rosa, ajude a cada um deles. Às vezes tem algum filho no leito de hospital, sofrendo com enfermidades, que a Senhora possa ter misericórdia. Santo Irmão Aldo, rogamos também em favor da humanidade, das pessoas boas que vivem neste mundo, que sofrem, que padecem, que passam fome, que têm as suas vidas dominadas pelo poder do mal, pelos vícios, mas que têm um coração bom, que batem de porta em porta buscando o caminho da salvação, que um dia eles possam encontrar este caminho tão santo, esta igreja tão maravilhosa que Deus nos concedeu, a Igreja Apostólica. Mãe Virgem Maria, pedimos à Senhora também que nos cubra com o Teu manto divino, afastando de nossos corações todo o sentimento ruim, nos dando muita força e muita coragem para seguirmos avante, sermos perseverantes e alcançarmos a vitória final. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por mais essa santa reunião e louvamos ao Senhor não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.